Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, mais uma manhã gloriosa, mais uma manhã na presença do nosso Deus, para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Meus queridos e amigos, irmãos em Cristo Jesus, eu quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus Cristo e com um ótimo dia, um excelente dia, que você possa, nesta manhã, acreditar no poder da palavra de Deus mais uma vez. Estamos mais uma manhã para transmitir o ensino da palavra de Deus através desse canal YouTube, onde nós estamos na nossa igreja Assembleia de Deus Ministério Belém, na cidade de Vinhedo, setor Capela, diretamente da nossa igreja, transmitindo essa escola bíblica dominical online para edificação da sua alma, do seu espírito. Você com a sua família, que nessa manhã tem a oportunidade de nos assistir e nos ouvir, saiba que Deus tem uma palavra ao seu coração. Pois é muito bom, meus irmãos e amigos, estar aqui para compartilhar o ensino da palavra de Deus. Não tem coisa melhor do que nós podermos assim fazer, compartilhar, ensinar, aprender cada vez mais sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo. Tá? Você que está com a sua família na sua casa, você que vai nessa oportunidade se concentrar em ouvir a palavra de Deus, saiba que Deus tem sempre uma palavra ao seu coração. Deus tem sempre uma palavra na sua vida. Deus tem sempre uma palavra para a edificação da sua alma. Pois é um privilégio muito grande que nós podemos ter de amanhecermos o dia, de nós dormirmos, acordarmos pela manhã com saúde. Não tem gratidão melhor do que assim o fazermos. Agradecer a Deus pelo ar que respiramos, agradecer a Deus pela saúde, agradecer a Deus pela vida que Ele proporciona para cada um de nós, tá? Então, é um momento que você tem para agradecer, para engrandecer ao nome do Senhor. Faça isso, abra seu coração e peça para Deus cada vez mais vir te dar força, pois Deus sabe o que você está passando, Deus sabe o que você está vivendo nesse momento, tá? Então, acredite no poder da palavra de Deus, acredite no poder que tem a palavra do Senhor para a transformação da sua vida. É mais uma aula de escola bíblica dominical que nós estamos nesta manhã aqui transmitindo para você, pois saiba que cada vez que nós paramos para ouvir a palavra de Deus, cada vez que nós paramos para aprendermos a palavra de Deus, é porque o Senhor Jesus Cristo, Ele tem sempre o prazer de nos ouvir e assim nos dar força cada vez mais. Nós estamos aqui e eu já quero desde então, você que vai assistir essa aula depois da gravação, ou você que está assistindo agora ao vivo, eu quero convidar você para orar comigo. Fazemos uma oração já de início para que o Espírito Santo de Deus nos conduza debaixo da sua graça, nos conduza debaixo do seu poder, assim dando para nós a direção. Então ore comigo em nome de Jesus Cristo, para a glória do nome do Senhor. Muito bem, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Rei, nosso Redentor, nós somos gratos a Ti por mais uma manhã que temos a oportunidade de orarmos, de buscar a Tua face, mas também temos a oportunidade de aprendermos da Tua palavra nessa escola bíblica dominical. Nós agradecemos a Deus pela vida, pela saúde, agradecemos aos irmãos técnicos aqui que estão também ajudando nessa transmissão. Meu Deus, abençoe as suas vidas, abençoe as vidas da sua família, abençoa, Pai, também, ó Deus, todos que estarão assistindo essa escola bíblica dominical. Abençoa os professores de escola bíblica dominical que estão transmitindo, ó Deus, seja presencial com restrição, seja também online, por qual canal que seja. Abençoa em nome de Jesus. E nós assim oramos e te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Pois bem, meus irmãos, nós estamos estudando a lição, as lições nesse trimestre, é o terceiro trimestre de 2020, onde nós estamos aqui sempre pontuando em todas as aulas nossas,
o tema desta revista da Escola Bíblica Dominical, nesse terceiro trimestre, que é o tema que traz aí como uma sugestão, ou seja, um tema muito eficaz também para a nossa atualidade, que é os princípios divinos em tempos de crise. Isso mesmo, tá? A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Então, esse é o tema da nossa lição desse terceiro trimestre, da nossa revista, Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. Isso mesmo. E hoje nós estaremos, nesta manhã, nesse domingo, dia 26, dia 26/7, estamos aqui transmitindo, aprendendo sobre a palavra de Deus, nessa quarta lição desse terceiro trimestre de 2020, com o tema que diz assim: a construção do templo enfrentou oposição. Isso mesmo, a construção do templo enfrentou oposição. É um tema muito importante, tá? É a quarta lição de hoje, desta manhã. Eu quero já aqui ler com você o texto áureo. O texto áureo, ele diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias, capítulo 4, versículo 6. A verdade prática diz: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Então, aí, você que está acompanhando na sua casa, através da sua revista, ou se você não tem revista, eu volto a dizer sempre, você pode acessar a internet e baixar esse conteúdo da lição da Escola Bíblica Dominical. São importante você fazer esse acompanhamento, é importante você estudar a palavra de Deus, tá? E os irmãos que vão entrando aí no canal YouTube, que Deus abençoe, a paz do Senhor para todos vocês, e que vocês estejam cada vez mais tendo o desejo de aprender a palavra de Deus, o desejo de se alimentar da palavra de Deus, pois é muito importante nesses dias que estamos vivendo, não só nesses dias, mas em todos os momentos, nós assim, o aprendermos a palavra de Deus, nos alimentarmos da palavra do Senhor Jesus Cristo. Isso mesmo, tá? Então, a leitura bíblica em classe está baseada no livro de Esdras. Você pode abrir a sua Bíblia sagrada aí na sua casa, no capítulo 4 do livro de Esdras, no versículo 7 e versículo 9, versículo 11 ao versículo 13, e verso 15 e verso 16. Então, depois no verso 21 ao 24. Então, ou faça a leitura por inteira do capítulo 4, e você vai ver o que aconteceu quando os judeus retornaram para Jerusalém da Babilônia, que nós já falamos nas lições anteriores, e aí você vai entender melhor sobre essa temática de hoje, sobre essa lição, sobre esse tema que essa construção do templo, ela enfrentou uma oposição, tá? Nós temos 4 tópicos da nossa revista, são 4 tópicos importantes. O primeiro tópico da nossa lição diz assim: os alicerces do templo são lançados. Então, quando os judeus voltam para Jerusalém, ele já lança ali os alicerces para reconstruir novamente o templo. Então, o segundo tópico diz: os samaritanos opõem-se à construção do templo. Então, veja que no primeiro tópico, os judeus lançam os alicerces. No segundo tópico, nós vamos ver sobre a oposição que se levantou contra aquela construção. Isso mesmo. O terceiro tópico diz: como se explica a falta de resistência dos judeus. Como nós vamos explicar isso? Nós vamos entender também sobre o que os judeus deveriam fazer para que eles pudessem resistir, pudessem superar aquela luta, pudessem superar os inimigos, tá? O quarto tópico, vamos falar sobre a reação dos samaritanos quando os judeus pararam a obra. Isso mesmo, é importante pensarmos nisso. Por quê? O que acontece, meus irmãos, quando nós
nos entregamos ou quando nós nos rendemos, o inimigo se alegra, o inimigo ele faz festa, mas é pouco tempo. Nós vamos ver isso também. Então, são 4 tópicos da nossa revista, da nossa escola bíblica dominical, e aí nós vamos ver o que Deus fez em favor do seu povo nesta ocasião. Pois bem, a introdução da nossa lição diz o seguinte: a vida espiritual dos judeus que havia retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperavam o momento de iniciar a reedificação do templo. Então, tudo que aconteceu, a restauração do altar, após a restauração do altar, tudo que aconteceu lá em Jerusalém, nesse retorno dos judeus, nós vemos que estava prescrito na Bíblia Sagrada, ou já era uma promessa de Deus, já era de fato uma promessa do Senhor nesta ocasião. Então não temos dúvida quanto a isso, porque já estava determinado, já estava prescrito na lei do Senhor. E é importante nós atentarmos para isso, porque Deus, ele sabe como trabalhar. Deus, ele sabe como agir na vida da sua igreja, na vida do seu povo. Muito bem. Então, vamos lá entender sobre o significado da palavra oposição. Tá? Vamos ver esse termo oposição, o que na verdade é definido, ok? Então, oposição, a palavra oposição, você pode anotar aí na sua casa, você pode escrever, ouvir ou ver depois essa gravação. Então, é um ato ou efeito de se opor. Oposição é um fato ou efeito de se opor. É um impedimento, é um obstáculo, tá? É uma objeção, é uma impugnação. Oposição é uma negação, é uma resistência, é uma contraposição, protesto, queixa, enfim, obstáculos e etc. Entenda isso. Os judeus enfrentaram todas essas questões. Os judeus enfrentaram tudo isso. Então, aqui nós podemos destacar alguns exemplos de pessoas que sofreram oposição na Bíblia Sagrada. Nós estamos na obra de Deus, nós estamos vivendo na direção do Senhor. Então, tudo que nós iremos fazer, tudo que nós vamos fazer na obra de Deus, meus irmãos e amigos, ou tudo que você se coloca para fazer, seja na vida espiritual, seja na vida secular, seja na sua vida diária, tudo que você determina fazer, pense nisso e entenda isso e coloque isso no seu coração. Vai ocorrer uma oposição. Isso é fato. Tudo que nós nos posicionamos para executarmos na vida pessoal, na vida familiar, na igreja, na vida espiritual, na vida social, quando nós temos alguma coisa para executar, ou vamos executar fazendo assim, com certeza vai se levantar oposição. Pessoas vai ser do contra, pessoas vão querer te impedir, pessoas vão querer colocar obstáculos, pessoas vão colocar resistência, outros vão se opor, pessoas não vão querer estar ao teu lado, isso é realidade. As pessoas elas não vão estar 100% do teu lado, e foi justamente isso que aconteceu nos tempos do Antigo Testamento, quando esses judeus se colocaram na posição que Deus os chamara para reconstruir o templo. Então nós vemos na Bíblia, destacamos aqui o exemplo de Moisés. Moisés, ele se levanta como líder. Deus, ele coloca Moisés na liderança de um povo. E quando Moisés faz alguma coisa, as pessoas, ele encontra oposição. As pessoas se levantam contra Moisés. Nós vemos também Isaac. Isaac, quando ele chega na terra onde Deus colocara ele e começa a cavar poços, nós vemos aí que os inimigos se opuseram contra ele.
entupindo os poços que, na verdade, Isaac desentupia com os seus subordinados ali. Então, nós vemos Davi também. Davi, ele encontrou oposição até mesmo dos seus irmãos, oposição até mesmo da sua família. Quando Davi, ele quis fazer alguma coisa, as pessoas se colocavam ao contrário do que ele queria fazer. Então, são homens na Bíblia que encontraram oposição. São pessoas na Bíblia que encontraram resistência dos seus inimigos em não querer aceitar o que eles queriam fazer. É real isso, é uma realidade, principalmente para os dias que nós estamos vivendo, tá? Então, Paulo também encontrou ali oposição. Jesus, nem nos falarmos sobre isso, porque Jesus foi o que mais ali encontrou oposição. Por mais que ele fazia sempre o bem para as pessoas, nós vemos que era pessoa do contra. Pessoas colocavam obstáculos, pessoas colocavam ali, na verdade, resistência com as coisas. Então, você que está ouvindo, nos assistindo nesta manhã, entenda isso, meus amigos e irmãos. Todas as vezes que você for fazer alguma coisa, o inimigo, ele não vai se contentar com aquilo que você vai fazer, com aquilo que você vai executar, com aquilo que você vai decidir, determinar em fazer, de maneira alguma. Então, são esses os significados da palavra oposição. Quando você ouvir isso, você ouvir de alguma forma oposição, palavra oposição, ou quando você vê alguém se levantando contra o que você quer fazer, saiba que grande será a tua vitória, que grande será a tua bênção, porque Deus, ele permite que isso aconteça. Deus, ele permite de fato que isso aconteça para que tu possa ter uma maturidade maior, para que tu possa ter, assim como compartilhar depois do resultado, aquilo que Deus fez, e aí tu vai ter mais argumento para tu falar, e dá até mais também força para outras pessoas que estão de verdade passando pelo que você já passou. É isso mesmo. Então, todas as coisas, por isso que a Bíblia é bem clara em dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o ama a Deus, daquele que ama a sua palavra. Então, nós temos que ter isso nos nossos corações. Os judeus lançaram os alicerces da casa do Senhor, os inimigos já se levantaram, e até então os inimigos, eles se alegraram com aquilo. Mas nós vamos ver o que de fato aconteceu nesse meio termo aqui da nossa lição. Então, um contexto histórico aqui da nossa revista, da nossa escola dominical, nós podemos ver que no ano 538, o rei Ciro, ele, na verdade, ele faz o decreto, como já estamos argumentando sempre, dando a autonomia e a liberdade para os judeus irem para Jerusalém, retornarem para Jerusalém, para Israel, para construir, reconstruir o templo. Então, o rei Ciro faz isso. Isso já também dentro de uma promessa de Deus, conforme Jeremias profetizou. Tá? Então, as profecias de Isaías e Jeremias já estavam evidenciando essa questão. E a intercessão de Daniel foi também propícia para o momento. Tá? Então, nós vemos que aproximadamente uns 50 mil judeus, eles vão de volta, eles retornam para Jerusalém, e aí é quando eles começam a lançar os alicerces do novo templo em 1536, a.C., em meio a muitas emoções e expectativa, porque tudo que nós iremos fazer, tudo que nós vamos fazer, é um plano, é um projeto, é algo dessa natureza, é aquilo que nós mais almejamos, logo vem aquela expectativa, logo vem aquela alegria, e nós dizemos, nossa, como eu consegui isso? Como que aconteceu isso na minha vida? Ou seja, você fica maravilhado, você fica feliz do que está acontecendo, e justamente isso, os judeus se alegraram. Quando eles lançam ali o alicerce da casa do Senhor, do segundo templo, nós vemos que a Bíblia diz que eles festejaram, eles se alegraram. E é verdade que isso não é para nós nos ignorarmos
em questão disso. Por quê? Nós nos alegramos, mas nós não sabemos, às vezes, o que o inimigo está armando por trás. Nós não sabemos o que o inimigo está preparando com a sua hoste satânica para querer entristecer o coração do povo de Deus, do servo, da serva dele. Talvez tu está vivendo um momento de alegria, mas tu deve vigiar, tu deve agora parar e estar em vigilância constante, porque o inimigo pode armar a qualquer momento um laço para te fazer entristecer e para te impedir fazer e continuar aquilo que você está fazendo. Pois bem, e a Bíblia diz que os judeus se alegraram, lançaram os alicerces da casa do Senhor e começaram ali festejar a grande expectativa. Eles não viam a hora do grande templo, né, novamente se erguer. E diz a Bíblia que depois que os materiais da construção do templo chegaram, ali na concessão do rei Ciro, que o rei Ciro também contribuiu grandemente para a reconstrução com materiais, Zorobabel, o líder político dos judeus, e os que haviam voltado do cativeiro lançaram ali os alicerces do templo. Nós vemos isso aqui no livro de Esdras, no capítulo 3, você pode estudar na sua casa, e a Bíblia diz que o lançamento dos alicerces foi celebrado com uma grande solenidade. Os judeus começaram a se alegrar, era festa, e eu imagino ali quando eles tocavam a trombeta, quando eles tocavam ali as harpas, louvando a Deus, em razão daquele grande templo começar novamente a ser reconstruído. E a Bíblia diz que os sacerdotes, eles se organizaram, eles se paramentados ali, eles naquela solenidade, naquela organização tremenda, diz a Bíblia que com trombeta, os levitas, filho de Asaf, a Bíblia diz que os levitas, filho de Asaf, com saltérios, e eles começaram a louvar a Deus. A Bíblia diz que eles começaram a glorificar a Deus, e conforme estava descrito, conforme foi constituído ali por Davi, enfim, o que estava descrito, diz a Bíblia que eles começaram a louvar a Deus, e reedificaram o templo, e quando eles iam reedificando o templo, o resultado logo em seguida veio, e o despertamento que aconteceu naquele momento, porque era um despertamento espiritual, era um avivamento espiritual, até porque eles tinham saído do cativeiro. Diz a Bíblia, meus irmãos e amigos, que eles tinham saído do cativeiro e estavam em sua terra. E a Bíblia diz que eles, na verdade, começaram a se alegrar, festejar. E nós vemos que o Ciro também, o rei Ciro, ele contribuindo para essa alegria dos judeus, e ele conquistou toda a Babilônia, estabeleceu uma política geral ali para que todos retornassem para Jerusalém, e ali na liderança de Zorobabel, e a Bíblia diz que os alicerces foram lançados, e ali a festa, ele se alegrava com tudo aquilo ali, com o lançamento, e uma reunião solene. Muito bem, alegria, como diz o ditado, às vezes ela dura pouco, mas para o povo de Deus, essa frase ela não deve ser recitada dentro dele, ou recetada na vida do cristão, de forma alguma. A alegria do cristão, a Bíblia diz que é uma alegria interna, é uma alegria para sempre. O próprio Jesus disse, eu deixo-vos a paz e a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá. Então, mas aparentemente aqui nós vemos que parece que a alegria dos judeus dura pouco. A alegria dele parece que termina. E logo em seguida, quando nós observamos na Bíblia Sagrada que em meio àquela solenidade, aquela festa, em razão do alicerce da casa do Senhor ter sido lançado, diz a Bíblia que logo a oposição se levanta. A oposição se aparece. A oposição, ela se manifesta. Os samaritanos agora eles se opõem contra essa construção do templo. E diz a Bíblia, meus irmãos, que entre os moradores da terra estavam ali os samaritanos. Quando Nabucodonosor levou os judeus para Babilônia cativo, os samaritanos passaram a habitar em Jerusalém. Os samaritanos começaram a dominar ali a terra, não na totalidade,
Mas diz a Bíblia que quando os judeus foram cativos para a Babilônia, a palavra de Deus diz que os samaritanos, eles se alastraram na terra de Jerusalém, e aí é onde que está o perigo, porque judeus e samaritanos não se dão bem, são opostos um do outro. Nós vemos isso na passagem lá da mulher samaritana com Jesus. Mas nós vemos aqui que os samaritanos ficaram lá em Jerusalém, os judeus cativos na Babilônia. Agora os judeus voltam para Jerusalém, e quem encontra lá? Encontra os seus inimigos, entre aspas. Os judeus encontram os samaritanos lá na terra deles. E é aí que nós observamos detalhes. Quando o judeu chega e toma posse da sua terra, quando os judeus chegam em Jerusalém, toma posse daquilo que era deles, os samaritanos se opõem nessa questão e se revoltam com isso. Em outra expressão aqui, em outras palavras, os samaritanos, eles pensaram o seguinte: agora nós vamos perder tudo de novo. Nós não vamos ter parte com eles, vamos atacá-los, vamos levantar-se contra ele. E nós vemos aqui na Bíblia um plano maligno que aconteceu nesse termo. Nós vemos aqui um plano maligno, e é onde nós devemos tomar o máximo de cuidado. Quando nós estamos fazendo alguma coisa para Deus, quando nós estamos trabalhando na obra de Deus, você que é líder, você que é pastor, você que é professor, você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que exerce um cargo na igreja, que está sob uma liderança da igreja, tome cuidado e observe esses detalhes no que a Bíblia diz aqui e no que nós vamos comentar. Então, o que acontece? O plano maligno se levantou. Os samaritanos, eles se opuseram. A Bíblia diz que os samaritanos usaram de falsidade. Olha o que aconteceu no capítulo 4, você, estudando esse capítulo 4, você vai ver. O que eles fizeram? Os samaritanos disseram, sabe o quê? Deixa nós edificarmos contigo também, com vocês, esse grande templo. Nós vamos fazer parte disso. Eles disseram, deixa nós edificar, porque como vós buscaremos a Deus também. Vocês estão buscando a Deus, nós também vamos buscar. Eles elaboraram esse plano maligno. Então, volto a dizer, tome cuidado. Você que é um líder, você que é um pastor, que é um professor de escola bíblica dominical, ou qualquer cargo ou posição que você exerce na casa do Senhor. Os samaritanos disseram, nós vamos trabalhar juntamente, fazer o que vocês fazem. Eles também elaboraram um plano, forjaram uma aliança com os judeus. Os samaritanos forjaram uma aliança com os judeus de uma tal forma que eles queriam se infiltrarem ali. Eles provocaram, porque a partir do momento que eles forjaram esse plano, essa aliança, que eles usaram de falsidade dessa natureza, eles estando dentro, no meio, filtrado no meio do povo de Deus, eles começaram a colocar desânimo e desanimando o coração de cada um dos judeus. É um grande perigo quando isso ocorre. E existem pessoas no nosso meio, pessoa no meio da igreja, que tem esse plano maligno. Em vez de ela te incentivar para alguma obra, para alguma coisa que você está fazendo, elas fazem te desanimar. Elas justamente, olha, eu vou falar para você o seguinte, isso é válido para toda questão da nossa vida, tanto para a questão espiritual, como também na tua questão pessoal, na tua vida social. Isso mesmo, tem amigos teus, tem pessoas próximas a você, que talvez em questão desta, em vez dela te impulsionar para o teu sucesso, ela está te impulsionando para trazer para o lado do fracasso, para o lado dela, para o lado maligno dela. É isso mesmo. Então, os samaritanos, eles causaram isso, desânimo. E a falta de desânimo, meus irmãos, isso traz um abatimento terrível. A falta de desânimo, isso traz uma inquietação na vida das pessoas. Ela na verdade, traz uma apreensão.
E foi justamente isso que eles ocasionaram na vida dos judeus. Tá? Eles semearam inquietação no coração dos judeus. Eles usaram de suborno. Eles usaram até de violência. Violência física contra os judeus. Aqueles inimigos que se opuseram contra a obra de Deus, eles usaram até de mentira e calúnia. Eles elaboraram uma carta e mandaram para o rei Artaxerxes. Eles mandaram para o rei dizendo: olha, rei, se isso acontecer aqui, nós estamos fritos. Nós estamos perdidos. Sabe o que os judeus estão fazendo, rei? Eles estão fazendo alguma coisa ilícita. Levantaram calúnia, meus irmãos. É um grande perigo. Então pense nisso. Você talvez está enfrentando uma oposição desta natureza, ou mais intensa ainda, tá? Eu volto a dizer, todas as vezes, talvez você este ano planejou para fazer alguma coisa, talvez você quis montar alguma coisa, você talvez criou alguma coisa, mas sabe o que aconteceu? Inimigos se levantaram, pessoas, amigos teu próximo, até mesmo da tua família, isso mesmo, se levantaram contra você, dizendo assim: olha, para com isso, você não vai conseguir, isso não é para você, sai fora disso. As pessoas, em vez dela te impulsionar para o teu futuro melhor, ela quer te trazer para o fracasso, para a mediocridade, para a vida mesquinha que ela está vivendo. É isso mesmo, meus irmãos. Então tome cuidado. Então erga a tua cabeça, não desanime, siga em frente, se posicione nesta manhã e diga: não aconteça o que acontecer, venha o que vier, eu vou em frente, porque Deus é comigo. É por isso que Deus, quando chega para Josué, no capítulo 1, versículo 8, Deus disse: Josué, levanta-te, rapaz, porque tu está desanimado, né? Tem bom ânimo, esforça-te, siga em frente. Com certeza Josué tinha encontrado uma oposição terrível, e agora ele estava desanimado até pela morte de Moisés, e ele estava completamente de cabisbaixo. Mas a Bíblia diz que Deus chegou com injeção de ânimo e disse: levanta-te, rapaz, se coloca de pé, siga em frente, você vai conseguir, você vai ter vitória, você vai ter sucesso. É isso que você deve fazer, jamais desanimar com a oposição. Os samaritanos, eles estavam entre os judeus, e foi aí que aconteceu o perigo. É onde que acontece o perigo. Às vezes nós estamos vivendo com pessoas do nosso lado e achando que é os nossos amigos, é o contrário, é nossos inimigos. E o que nós temos que fazer com isso, irmão Sebastião? O que é que como nós devemos agir com essas pessoas quando detectamos que eles são os nossos inimigos? Não faça nada, apenas que você tem que fazer, orar a Deus. Apenas que você tem que fazer, buscar a Deus. Não recorre em nenhum recurso próprio, não. Recorra a Deus. E é isso que nós vamos ver agora, o que aconteceu com os judeus. Muito bem. Agora, como é que nós vamos explicar, é o segundo tópico, como explicar essa falta de resistência? Os judeus não resistiram. O inimigo se levantou, os judeus não resistiram, embargaram a obra. O judeu deveria ter recorrido a Deus, eles não recorreram a Deus. Os judeus deveriam ter pedido ajuda a Deus. Eles deveriam ter buscado ao Deus dos céus. Os judeus não fizeram isso. Porque a Bíblia diz que, no Salmo 46, versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Socorro bem presente na angústia. Isso mesmo. E era isso que os judeus deveriam entender. Quando os inimigos se levantaram, diante daquela reconstrução, daquela obra, eles deveriam buscar ao Deus dos céus. E eles teriam, com certeza, um resultado melhor. Mas nós sabemos que Deus não perde o controle.
Deus está sempre no controle de todas as coisas. Porque se eles tivessem recorrido a Deus, ou se eles tivessem visto o que Deus fez no passado, eles poderiam ter tido uma outra visão. Muito bem, a Bíblia diz, por exemplo, que quando o rei Ezequias, estava vivendo uma perseguição, quando os assírios invadiram Jerusalém, no seu reinado, a Bíblia diz que ele se apavorou. E diz a Bíblia que Deus feriu todos os assírios. Naquele dia matou mais de 38 mil inimigos. Um só anjo. A Bíblia diz uma só vez ali aconteceu isso. Josafá também, ele foi perseguido pelos seus inimigos. A Bíblia diz que os amalequitas, os amonitas, invadiram Jerusalém na época do seu reinado. E quando eles recorreram a Deus, esses líderes, a Bíblia diz que Deus interveio por ele. Pois bem, quando Josafá viu que os inimigos amalequitas, os amonitas invadiram a sua terra, apenas o profeta disse para Josafá: olha, se coloca na posição que vocês têm que fazer, louvar a Deus. Continue glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor, e vocês virão, ou vão ver, o grande livramento do Senhor. Então, meus irmãos, é isso que nós devemos fazer, recorrer a Deus em toda circunstância, ou em toda oposição que se levantar contra nós. Nós não devemos fazer nada, lutar contra nossas próprias forças não vai adiantar. A Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, as armas da nossa milícia não são carnais. Nós devemos recorrer a Deus quando assim tivermos oposição contra nós. Você para e analisa nesta manhã e faça isso, pense nisso. Você está vivendo uma oposição, pastor, líder, você está vivendo uma oposição dentro da tua igreja, não sei qual o teu ministério, não sei qual é a tua posição dentro da hierarquia administrativa da igreja, mas talvez tu está vivendo uma oposição desta natureza. O que tu tem que fazer é recorrer a Deus, não é tirar a pessoa do cargo que ela está, não é expugnar ela da onde ela está, não é lutar contra ela, não é fazer coisa para tu vencer, dizer, não, eu vou vencer, não pensa isso. Recorra a Deus. Os judeus, eles tiveram uma resistência ali, e faltou isso na vida deles. Em vez deles recorrerem a Deus, eles não recorreram a Deus. Eles achavam que ia vencer da forma que eles queriam vencer. E diz a Bíblia que o grande problema não era um problema físico entre os judeus ou dentre os judeus. Não era um problema físico, social, político. Talvez sim, político tinha questão política dentro destas oposições. Mas eu quero que você atente nesta manhã para esta palavra, para esta lição, que tem grande significado e sentido para a tua posição como líder espiritual na igreja do Senhor. O problema dentre os judeus, por a obra ter sido embargada totalmente ali por algum período, o problema era espiritual. E eu vou te dizer uma coisa, o chefe político, que era Zorobabel dos judeus, ele tinha confiado na sua própria força. Ele achava que com as suas armas, com as suas próprias sabedoria, com o seu mérito, Zorobabel achava que venceria os samaritanos, ou os inimigos que se opuseram contra a obra. Então, o grande problema é quando você confia em si. Você, volto a dizer, pastores, líderes, e seja que cargo você exerça dentro da igreja. O grande problema é quando você está confiando em si mesmo. Você acha que vai vencer. Você acha que é o melhor. Você acha que é o cara. Você acha que ninguém pode te superar. Enfim, é o grande problema. Zorobabel, ele achava que agora, por ter retornado de Babilônia para Jerusalém, ele achava que estava com toda a bola. Ele era o líder político dos judeus. Esse era um problema espiritual. Ele deixou de confiar em Deus e confiava agora em si. Zorobabel, ele deixou de confiar em Deus
e confiava agora nas suas próprias forças. Isso mesmo. Eu disse que o problema era espiritual. Um dos grandes problemas também espiritual era o sacerdote Josué. Josué, que era o sacerdote líder religioso do povo de Deus. A Bíblia diz que ele estava com as suas vestes manchadas. Isso mesmo, tinha algum problema ali com ele. É por isso que nós vemos que o inimigo se levantou e venceu, a princípio venceu, porque a obra foi embargada. Então nós tínhamos ali dois problemas espiritual. Dois problemas, sendo ele espiritual melhor, era que o líder político dos judeus, Zorobabel, ele confiou em si. E o outro problema era que o sacerdote, o homem que deveria ser o exemplo, era o líder religioso. Ele estava com um problema de comunhão com Deus. Isso mesmo, problema de comunhão, suas vestes manchadas. Nós vemos isso na revelação de Zacarias, no capítulo 3, verso 3. Então, para e analisa o teu ministério, como está sendo. Tá? Então, os judeus, eles não resistiram à oposição dos inimigos e pararam a reconstrução do templo. Ora, a grande expectativa dos judeus, a grande alegria, a grande solenidade que eles estavam celebrando, parece que, sabe aquela coisa? Jogaram um balde de água fria, acaba. A alegria era tanta, mas agora a frustração é maior. E a obra parou. Eu imagino quando o povo começou a olhar para aquela obra embargada, a tristeza que vinha no coração das pessoas. É justamente isso. Para e analisa. Você tentou fazer alguma coisa. Você planejou algo extraordinário na tua vida. E quando o inimigo se levantou contra você, agora você está vivendo aí frustrado, você está vivendo aí de cabisbaixo, você está vivendo aí uma vida de desânimo, ou seja, você está dizendo assim, acabou, tudo parou. Ei, erga a tua cabeça, fica aqui essa lição para nós, se levante, Deus está acima de tudo, Deus vai te levantar, Deus vai te dar vitória. Então, os judeus não resistiram à oposição, e diz a Bíblia que os inimigos se alegraram. A construção parou. Talvez tu está com um projeto na tua mão, está parado. Esse projeto que você tinha para a obra de Deus, você pastor, você líder, você que vive agora um momento difícil pelo que está ocorrendo. É momento de você se levantar. É momento de você dizer, não, eu vou fazer o que eu tenho no meu coração. E com certeza vai em frente, porque Deus é contigo. Então, a reação do samaritano quando a obra cessou foi de alegria. O inimigo agora começou a se alegrar. O inimigo começou a festejar. Mas nós entendemos pela Bíblia que toda vez que o inimigo se levanta e se regozija, talvez pela vida de alguém quando está triste, abatido, ou quando eu digo assim, eu não vou fazer mais nada, eu vou parar, o inimigo talvez se alegre. Porém, o gozo do ímpio, diz a Bíblia, que é de pouca duração, porque Deus está no comando, Deus está no controle, Deus não deixou os seus filhos desamparados. Lembre-se que quando os inimigos fizeram festa, achando que tinha vencido Sansão, diz a Bíblia que eles pegaram Sansão e levaram lá para o templo de Dagon, e diz a Bíblia que eles começaram a beber, festejar, achando que tinha derrotado Sansão. O inimigo, eles festejam. O inimigo, ele faz festa quando, é mais ou menos assim, ó, eu volto a dizer aqui, abrindo um parente.
você está com um projeto na mão e falou para o teu amigo ou uma pessoa próxima sua, e disse assim, olha, eu vou fazer tal coisa, aí aquela pessoa disse, não faz, não, para com isso, isso não vai dar certo. Aí você fala, rapaz, não é mesmo, eu vou fazer não. Sabe, aquela pessoa se alegra, achando que te deu um bom conselho, achando que você atendeu ao conselho dele, é um conselho maligno mesmo, sem ela saber, e agora ela festeja, dizendo, fez bem parar, fez bem estagnar isso. Mais ou menos assim. Então os inimigos, eles achavam que tinha vencido Sansão. E diz a Bíblia que eles festejaram, se alegraram, beberam. E sabe o que aconteceu? Aquilo quando Sansão clamou ao Deus dos céus. Quando Sansão mesmo, reconhecendo o seu erro, o seu pecado. Diz a Bíblia que ele clamou a Deus, pediu suas forças de volta. E diz a Bíblia que Deus derrotou todos os inimigos ali que estavam festejando. A alegria dos inimigos dura pouco. A Bíblia diz que maior foi a morte dos inimigos que estavam naquele momento do que antes. Então, é isso que nós entendemos. O inimigo, ele pode até se alegrar a princípio pelo que nós estamos vivendo. Por exemplo, vocês acham, você que me ouve e que me assiste, você acha que o inimigo não está contente com essa pandemia? Você acha que o inimigo não está festejando pelas igrejas estarem fechadas? Você acha que o inimigo ele não está festejando de uma tal forma, dizendo, nós paramos os cristãos, nós paramos aquele povinho que estavam sempre na igreja. O inimigo ele está festejando, mas eu acredito que Deus está no comando. Glória a Jesus. E essa alegria do inimigo vai durar pouco. E Deus vai se levantar e você vai ver o que vai acontecer. Os inimigos, eles se alegraram quando compraram Judas. Eles compraram Judas com 30 moedas de prata para entregar Jesus. Eles se alegraram. A princípio eles se alegraram, mas a alegria deles durou pouco. Durou pouco. Não foi uma alegria eterna e para sempre. Então, N coisas aconteceram na Bíblia que o inimigo ele se levantou e se alegrou. Mas durou pouco a sua alegria. Então os samaritanos achavam que estava com toda tranquilidade. Se alegraram. A obra, o templo parou, voltando aqui novamente. A obra foi embargada. Mas o que fazer ou como fazer para vencer oposições? Vou te dar uma dica aqui. O que nós devemos fazer para vencer o inimigo? O que nós devemos fazer para vencer a oposição? O que eu disse, vou dizer de novo. Ouvir a voz de Deus, recorrer a Deus. Ouvir a voz dos líderes. É triste porque muitas pessoas não ouvem a voz de Deus mais. Líderes religiosos. Eles não estão ouvindo ou dando ouvido à voz de Deus. Eles preferem dar ouvido a voz humanas. É o grande perigo. Então, ouvir a voz de Deus é uma das vertentes que nós venceremos o inimigo quando ouvimos a voz de Deus. Viver em união. Se nós vivermos em união, com certeza nós venceremos também o inimigo. Outra questão também, para vencer o inimigo é ser voluntário. Muitos dos judeus não foram voluntários. Não foram 100% voluntários. Ser dedicado é uma também das vertentes. Quando você se empenha, se dedica na obra de Deus, com certeza, Deus, Ele vai agir também. Um outro ponto é ter prontidão. Quando você é uma pessoa de pronta resposta, Deus te chama e você diz, eis-me aqui. Então, com certeza, você sendo uma pessoa de prontidão, Deus, Ele vai intervir por nós e pela sua obra. E olha, isso é gratificante. Então, nesse momento de oposição, nesse momento de luta, nesse momento de adversidade, nós vemos, meus irmãos, que a Bíblia diz
que em meio à tristeza, em meio ao desânimo, em meio àquele momento que os judeus estavam vivendo de oposição, a Bíblia diz que Deus levantou o profeta. Isso é muito bacana quando nós damos ouvido à voz de Deus. A Bíblia diz que Deus levantou o profeta Ageu. E a Bíblia diz que o profeta Ageu chegou para o povo e disse: olha, por que é que vocês estão desanimados? Por que é que vocês estão agora tristes? Vocês estão construindo casas, vocês estão construindo tantas coisas aí. Vocês abandonaram a casa de Deus. Vocês abandonaram a obra de Deus. Por que vocês abandonaram a obra de Deus? Vocês deixaram de construir a obra de Deus. O profeta Ageu deu uma palavra dura para eles. E o profeta Ageu, inspirado pelo Espírito Santo, meus irmãos, diz a Bíblia que o profeta Ageu, cheio da unção, oh glória a Deus. A Bíblia diz que o profeta Ageu disse: olha, vocês lembram-se da casa do templo passado? Em outras palavras, estou aqui parafraseando. O profeta Ageu disse: olha, a segunda glória, aleluia, desta casa, desta segunda casa, ela vai ser maior do que a primeira. Então é tempo de vocês retomarem novamente. Meus irmãos, foi uma alegria muito grande. O Espírito Santo estava no controle. E o profeta Ageu disse: a glória da segunda casa, ela vai ser maior do que a primeira. Deus trouxe uma palavra de revelação profunda ali. E naquele momento apareceu muitos voluntários. Naquele momento apareceu muitas pessoas dedicadas. Os judeus começaram a retomar a obra. O inimigo não pôde mais embargar a obra. E é isso que Deus vai fazer no seu ministério. É isso que Deus vai fazer na sua igreja. É isso que Deus quer fazer na sua obra. É isso que Deus quer fazer, meu irmão, amigo, pastor, líderes religiosos. Ele quer ver todos empenhados. Ele quer ver todos dedicados. Ele quer ver todos ali em prontidão. As pessoas precisam entender isso. As pessoas precisam saber que Deus está no comando. Então nós só vamos vencer uma oposição. Nós só vamos vencer o inimigo quando nós damos ouvido à voz de Deus. Os judeus deram ouvido à voz de Deus através do profeta Ageu, quando profetizou para eles. E ali eles empenharam-se novamente. Eles seguiram em frente. E aí a Bíblia diz que eles retomaram aquela obra. Eles começaram a reedificarem, a reconstruírem novamente o templo do Senhor. Então, o inimigo achou que tinha vencido. O inimigo achou que tinha embargado a obra e estava tudo parado, tudo determinado já, e nada iria mais acontecer. Ao contrário, Deus está no comando e nós entendemos assim. Então fica aqui esta lição para nós. Todas as vezes que nós nos levantamos para fazer algo, o inimigo vai se levantar. Mas nós sabemos que todas as vezes que o inimigo se levanta também, Deus, Ele está do nosso lado para nos auxiliar, para nos dar a vitória que assim nós precisamos e o nome dele será glorificado, tá? Então que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida, abençoe o seu ministério, abençoe a sua liderança, abençoe de uma forma abundantemente, tá? A conclusão da nossa revista, da nossa lição, diz assim: todos nós estamos sujeitos a enfrentar algum tipo de oposição. Vou repetir. Todos nós estamos sujeitos a enfrentar algum tipo de oposição. Principalmente quando estamos exercendo alguma função de liderança. Isso é válido tanto para a vida espiritual como também para a vida secular. O arqui-inimigo do povo de Deus, ele sempre utiliza-se de todos os artifícios possíveis
para tentar deter o avanço da obra. E isso também é válido para todo segmento da nossa vida, tá? Então pense nisso. Sempre vai haver uma oposição. Seja a obra mais simples que você colocar no seu coração para realizar. Mas o inimigo, ele vai sempre se levantar. Ele vai sempre elaborar qualquer tipo de artifícios para querer nos destruir. Mas é como diz a Bíblia Sagrada: maior é o que está conosco do que o que está com eles. Muito bem. Que Deus em Cristo Jesus assim possa abençoar em nome de Jesus Cristo. Então a construção do templo enfrentou oposição. E nós louvamos a Deus, porque mesmo a meio à pandemia, mesmo a meio às circunstâncias de paralisação, de isolamento social, nós estamos transmitindo a palavra de Deus em todos o momento, em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar por você, mas antes de orar, eu quero deixar aqui um aviso. À noite, às 19 horas, nós estaremos reunidos, a igreja do Senhor estará reunida. E você pode assistir a pregação da palavra de Deus por essa transmissão, novamente, pelo canal oficial da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério Belém, na cidade de Vinhedo, setor Capela. Muito bem, na direção do pastor Léo, tá? Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Então não perca o culto à noite, não deixe de adorar a Deus, mesmo em meio a esse momento. Que Deus assim dê um domingo de paz, um domingo abençoado na sua vida. Em nome de Jesus. Muito bem. Então nós vamos orar em nome de Jesus, né, irmã Rosa? Vamos orar. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Oremos a Deus então e logo após a oração finalizaremos aqui a nossa transmissão. Senhor, Deus, querido Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, e somos gratos a Ti por essa palavra que veio de encontro às nossas necessidades, por essa lição da escola bíblica dominical que foi transmitida nesta manhã. Meu Deus, que nós possamos assim nos erguer, nos colocarmos de pé e fazer a Tua obra, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer situação. Oramos, ó Deus, por esse pedido de oração que a irmã Rosa aqui transmitiu. Abençoe, meu Deus, as famílias, dê uma recuperação do que aconteceu na vida daquela pessoa, para que o Teu nome seja glorificado. Ó Deus, nós entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus.